A parada do nosso, cara, era engraçado, que o nosso não tinha nicho, né? Que daí vai chegar onde a parte que os meninos entraram também. Não, era assim, não é que não tinha nicho, né? A gente falava de tudo. Sim. Pô, levava lá um personal trainer, levava depois um ex-jogador de futebol, um empresário, um advogado, um humorista, todo mundo. E, cara, só que era engraçado que eu e o Luiz, a gente gosta muito de futebol desde sempre, é óbvio, cada um do seu jeito de gostar. Certo. Só que a gente chamava lá, sei lá, teve... Assim, vários exemplos, tipo, uma pessoa nada a ver do mundo do futebol, sei lá, uma advogada criminalista, e nós tava trocando, aí do nada nós falava, mas que time você torce? Tipo, nós sempre caía na do já futebol. Já tava nichado, na verdade, era, a gente já tava tendenciando. Teve até uma mão aí para os maringaenses que nos assistem, a gente conversando com a Tati. A Tati de Paranavaí. E Maringá, né, o Grêmio tem um título nacional, a cidade de Maringá, no futebol, que é o Grêmio. Paranaense, 77, campeão paranaense. Vice-campeão da Copa do Brasil, o Grêmio também. Isso, então é um título nacional, ele é vice-campeão. E o que rolou? A Tati é filha do centroavante, né? Eu não lembro o nome. Vocês lembram o nome do cara que fez o gol na final do Paranaense? O centroavante que fez o gol da final. Não, é que ele é um cara que ficou famoso em Maringá por ter sido o cara que fez o gol do único título que tem no estadual. Uma coisa assim. É uma coisa assim, acho que é o Odair. E ela é filha do cara, mas nós não sabíamos quando a gente chamou ela. E a gente acabou descobrindo no meio da conversa. Na conversa. Buscando conversa com ela. Então isso é muito louco, assim. O podcast te traz isso. Né? Não, traz uma vivência. A gente quantas vezes viu pessoas chorando de, sei lá, relembrar alguns momentos, cara, assim. É surreal. Surreal. E a gente nessa do futebol, chegou um momento que eu e o Luizão falamos, cara, a gente precisa nichar, a gente precisa falar de uma coisa só, pensando estrategicamente, assim, como, né, produto, empresa. E falamos, vamos falar do quê? Vamos falar de empreendedorismo, sei lá, o que vamos falar? Ele falou, velho, mais uma vez, num barzinho, tomando um shopping e tal, falou, velho, vamos falar de bola. Negócio de futebol, irmão. Falar de futebol, e aí vem aquela parada de ficar viajando no nome. O Luizão que teve a ideia do nome também, ele tem esse lado criativo dele pra pensar no nome. Cara, vocês já falaram Não, eu já... Desculpa cortar, mas puxei por que é meia na canela, né? Tem que falar. Tem que explicar por quê. Puxou o gancho meia na canela. Na real, a gente sempre... Eu e o Frida, a gente para pra pensar e tal, e conversa e tal, e a gente tava falando, precisa ser uma parada que a galera tenha no cotidiano. Posso se identificar. Porque tudo, tá em alta. Pra estar em alta, ele tem que estar sendo visto. Sim. Né? E assim, a meia na canela, ela tá no crossfit, ela tá de manhã cedo no domingo. Sabe? A meia na canela, ela é uma realidade. Tipo, o meu avô usava uma socialzinha com aquele sapatinho meia na canela. E tipo, hoje você vê jogadores às vezes irreverentes e tal. Mas o mais que foi mesmo, assim, que eu lembrei desse nome, eu pensei nesse nome, falei, precisa de uma música. Porque tudo, às vezes o emotion, sabe? Sim. Tem que ter o emotion, tipo, pra cima, senão não existe o tá em alta. Existe o figurativo da parada. E eu vi a meia, falei, velho, meia na canela. Eu gosto do jogadorzinho que joga de meia na canela. Falei pro Free, ele falou, tá aí. A gente ficou, cara, viajando, assim, pensando em nomes. Dá um plim, né? De repente, meia na canela. Mas tem o porquê do significado, que é um jogador meia na canela. Porque, assim, na boleiragem falando, não que nós sejamos boleiros, né? Nós joga bola ali e tal, mas a gente sempre jogou de meia na canela. Eu gosto de jogar com aquela meia na canela. E os jogadores que jogam de meia na canela, você olha o campo. Imagina um campo com 22 jogadores, né? 11 para cada lado. Se tem um cara com a meia na canela, ele tá diferente da maioria. Ele se destaca. Então é uma parada já, uma certa irreverência, um estilo diferente. E a gente caracteriza como uma parada, tipo... Geralmente esses jogadores meia na canela, por exemplo, vamos pegar um grande exemplo lá dos anos 80, 90. Renato Gaúcho. Jogava com a meinha lá embaixo. Era um cara irreverente, um cara resenha, que casa com o que a gente gosta e traz pro nosso canal. O cara da boemia, sabe? Da brincadeira. Pode crer. Eu acho que é mais ou menos esse cara que é o meia na canela e a nossa comunidade, na real, ela meio que se inspira na parada do meia na canela, assim, né? Sim, e tipo assim... curte demais. A galera da hora. E o Luiz com o nome meia na canela pra nós, assim... Hoje mesmo eu tô aqui, ó, sem bateria, ó. Aí, ó. A câmera não tá pegando, mas... Não tá vendo. Mas falar pra você, tá
na canela ali. Não, eu tô até na pele aqui, ó. Eita, ó, louco, que legal, que legal. É recente, eu acho que eu vi alguma coisa. É, foi umas 3 semanas isso aqui. Caraca, agora já era, hein? Agora já era. Agora já tatuou pra sempre, cara. E assim, o Frida chegou com a proposta da gente. Primeiro que a gente marcou uma reunião numa cafeteria, não fazia ideia quem era o Frida, ele também não conhecia a gente. A gente se encontrou, marcamos uma reunião, eu, o André e o Frida. E ele começou a falar. Ele abre o notebook, uma apresentação tosca de um bagulho. O professor lá do... Qual, mano? La Casa de Papel, tá ligado? O professor. Eles tiram sarro, meu, porque... É o professor. Ele foi muito professor, foi pra caralho. Mas, ó, só tem um adendo antes da sequência, porque pra galera, até pra galera que tá acompanhando e pra vocês também, pra falar, mas como é que foi o Meia na Canela? Beleza, vocês nicharam pro futebol e vocês continuaram fazendo podcast? Como é que foi? A gente passou um período que ficou, entre aspas, meio parado, até entender, e aí eu conheci uns caras aqui de Maringá que organizam campeonatos amadores de várzea, assim, de futset, né, que é o Society. Sim. E aí eu falei pro Luiz, eu jogava um campeonato desses aí, eu tinha um time na época da faculdade, e eu lembro que lá na época, 2015, a várzea 16... gourmet, meus meninos sabem, a várzea gourmet. Não, a gente fala várzea por não ser uma parada profissional, só que o que os caras levam a sério, assim, velho, é uma coisa de dar parabéns pra galera que se empenha nesses times, assim, sabe? De todo dia à noite, domingo de manhã jogar. E aí eu falei pro Luiz, falei, mano, na época lá, 2015, 16, que eu jogava esse campeonatinho, os caras já faziam a premiação pros craques da partida. Imagina um campeonatinho de futsal, a galera que trabalha em qualquer lugar, aí, pô, no domingo de manhã ele tem um time, vai jogar o campeonato, você chega lá, não sei se vocês jogam bola e tal, mas você chega lá e, pô, você foi o craque da partida. Pô, você recebe um troféuzinho, e aí eu falei pro Luiz, mano, os caras já têm o troféuzinho, eles já selecionam o craque. Onde nós vamos entrar? Celularzinho mais uma vez, fonezinho aqui do iPhone, e vamos entrevistar. Você foi o craque da partida, o que você achou do jogo aí? Meteu 2 gols, quer oferecer essa vitória pra alguém? Aí ele, graças a Deus, a gente fez o que o professor pediu. E começa aquela resenha. Agradecer primeiramente a Deus. E cara, pra essa galera é demais. Você imagina, você tá jogando uma bola ali de boa, num time de amigos, e você tá dando entrevista. Sim, e aí a gente a gente nessa aí, que vai entrar onde o Du vai falar da história, teve um pessoal de um time aqui de Maringá, que é o Operário, né, Luizão? Salve pro Operário. Salve pra galera do Operário, atual campeão paranaense de futsal. Gigantes, cara. São uns caras muito organizados, é um exemplo de organização de futsal. Os caras viram... Vários, né? Assim como vários, os caras viram esse conteúdo nosso fazendo craque da partida de um jeito bem amadorzão, assim, de uma certa forma. E aí eles viram e mandaram uma mensagem pra mim e falaram assim, pô, que trabalho massa que vocês estão fazendo. Eu queria que vocês fizessem uma coletiva de imprensa pra um jogador que nós estamos trazendo pro nosso time, pra você ver o nível da organização. E aí eu peguei e falei, caralho, será que esse cara mandou mensagem pro cara certo? Acho que não era pra mim que ele queria, né? Não sei. Eu não tava botando tanta fé. Dessa altura. Assim. E aí eu falei, como é que o cara quer me chamar pra fazer uma coletiva? Nós não tem nada. Luiz. E aí foi onde eu falei, Luiz, como é que nós vamos fazer uma coletiva de imprensa, velho? Aí nós falamos, nós temos que ter alguém que tem material, etc. E eu meio que bati a real pra esses caras. E aí esses caras do Operário, daí o Du e o Dé vão entrar agora na história, eles já tinham, um deles trazia mercadoria do Paraguai e coisa, ele tinha trazido um microfone, sei lá o que era pros meninos uma vez. Vai explanar, a Receita Federal vai bater. Não sei se tá não. Vai bater lá na porta da empresa. Mas já contou o rolê todo. Montando podcast aí por 5 contos. A gente tá em busca do primeiro processo. Primeiro processo. Tá aí, é um sinônimo de fama, sabe? O primeiro processo veio, você falou que sair no jornal lá. Mas a parada é que o cara falou pra mim, ele falou assim, conheço esses caras, eles trabalham com... Eles fazem tipo, eles têm esse produto de audiovisual, assim, fala com eles aí que eles vão atender você. E aí foi onde entrou os meninos, que eu marquei essa reunião com o notebook na cafeteria, que é onde ele vai dar sequência na história. Ele falou primeiro com o André. Manda aí, sua visão da história. Mano, chegou esse doido aqui falando que tinha um podcast, que tava com uns projetos lá. Na hora lá, falar real, nem dei tanta bola pra ele. Tinha cara de louquinho dele. Vou até fazer uma